E aí, gente, estou eu aqui trazendo mais um vídeo do Parabólica para vocês. A gente vai falar hoje sobre utopia. Eu estava com saudade de fazer tópicos, né? Fazer vídeos assim com temas específicos. E eu vim aqui fazer um debate rápido aqui, porém muito prático do que é utopia para vocês. E por que eu estou fazendo isso? Na verdade, é um tema de vídeo que eu tenho desde assim na minha cabeça, na minha pauta, aí, desde do início do canal, aí, há quase 3 anos. Eu acho que tem quase 3 anos o canal. Mas eu nunca fiz, não sei por quê. E duas coisas me motivaram a fazer esse vídeo hoje, falando sobre utopia para vocês. Duas coisas que me motivaram. A primeira coisa é que eu sou sempre chamado de utópico, né? As pessoas costumam falar assim, você é um cara utópico, né? Inclusive, quando eu recebo as notificações assim de vídeos mais polêmicos aqui no canal, o pessoal fala assim, nossa, mas você é utópico demais. Naquele vídeo que eu falo sobre socialismo e comunismo, mas aí vai muito da interpretação das pessoas, né? Tem pessoas que interpretam de uma maneira mais com ares científicos até, né? Porque existe esse tipo de interpretação, e tem pessoas que já chegam no xingamento, que eu não preciso ficar falando aqui, já falei aqui dessas coisas aí em outros vídeos. Mas eu recebi recentemente, quando eu fiz nesse vídeo aí, que eu falei, que eu expliquei a diferença entre socialismo e comunismo, eu expliquei qual que é a diferença. Eu falei do conceito do que é o comunismo, tal, as pessoas, seu utópico, né? Fala um monte de coisa. É que eu uso um exemplo de uma vaquinha. Eu vou deixar o link na descrição, no card aqui, você vai lá e assiste esse vídeo, que ele é o vídeo que mais tem visualizações aqui no canal, tem mais de 100 mil, para um canal pequeno, como o nosso aqui, o Parabólica, e ele foi conquistando, né, essas visualizações ao longo do tempo. Eu nem achava que ia ser, mas foi. Talvez mais para frente eu até faça um outro vídeo hoje com mais experiência de YouTube explicando, aí dando os exemplos, né, porque eu estou elaborando os modelos de sociedades socialistas que vocês vira e mexe pedem aí no canal, né? E talvez eu encaixe esse tópico de diferenças também nesse vídeo que eu tô programando para vocês, que não vai sair agora, tá? Vai demorar um pouquinho mais, porque eu estou estudando um pouco mais para falar sobre isso. Bom, e a segunda motivação que me fez gravar esse vídeo aqui é justamente porque nas aulas que eu leciono no cursinho, também lá dando as minhas aulas de filosofia, a gente trabalhou com o conceito de... A gente está trabalhando recentemente, esses dias aí, com o conceito de utopia. E aí eu falei, vou passar isso para um vídeo aí para poder chegar a mais pessoas, para as pessoas entenderem de maneira mais tranquila, tá? Então, o conceito aí de utopia, né, a palavra utopia, ela é uma junção de dois termos aí que vem do grego, tá? Mas não achem que o termo utopia foi criado pelos gregos. Tem muita gente que fala da origem, palavra de origem do grego, aí as pessoas acham que o conceito de utopia foi criado pelos gregos da era clássica, mas não, que utopia significa vem de negação e topia vem de lugar, ou negação de um lugar, de um local, ou não existe esse lugar. Então, é um conceito bruto do que é a utopia, um conceito rápido e simples do que é a utopia, um lugar que não existe. E esse conceito, esse termo utopia, na verdade, o conceito ele foi criado por um filósofo, um pensador, ou tem alguns que vão falar que ele não era filósofo, mas um escritor do século XVI na Inglaterra, chamada Thomas Moros, ou Thomas More, né? Você pode achar pelos dois nomes aí, que era um ministro do rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que a gente já falou sobre a reforma anglicana, que ele era o todo-poderoso, o rei absolutista da Inglaterra, e ele era crítico a algumas posições da Inglaterra. Esse cara era corajoso, né? Porque ele fez críticas, inclusive, ao Henrique VIII, que criou a igreja anglicana e rompeu com a igreja católica. O Thomas Moros, ou Thomas More, ele era um humanista cristão, significa que ele era cristão, mas humanista. Em que sentido? Ele acreditava que Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança e lhe deu livre arbítrio, né? Livre arbítrio para você fazer. Então, tudo que você fizer na vida é consequência sua, tá? É atitude sua, não vale jogar para Deus, tá? E ele tinha suas críticas à sociedade inglesa. E o Thomas More, ele escreve um livro chamado Utopia, né? Algumas traduções você acha esse livro como A Utopia. Eu já aviso vocês, ele está em domínio público, a gente consegue achar ele em PDF na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês quiserem lá. É um livro aí de cerca de 200 páginas para ler. Eu li ele 2 vezes, para quem quiser saber. Li rápido, inclusive. A última vez eu li ele assim em 1h30, tá? Tá preparando aula, vou ler esse livro aqui rapidão.
E o que ele fala nesse livro? O Thomas More, é como se ele estivesse ali conversando com um viajante português. Estou olhando o tempo aqui, tá, do vídeo. Está conversando com um viajante português que viajou com o Américo Vespúcio, chamado de Rafael, esse viajante português. E esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o Thomas More ele faz uma crítica à sociedade inglesa, né? Ele fala que o parlamento manda em muito, o rei manda em tudo, né? O povo não tem nada ali na Inglaterra e o povo vive numa sociedade precária, mas o parlamento e o rei vivem numa sociedade linda e maravilhosa, que não existe para o povo. Então você já começa a entender um pouquinho do conceito de lugar. E depois a segunda parte, né, que é a mais importante de todas, que é quando o Rafael, o viajante, começa a contar para o Thomas More que ele veio de uma ilha, né, que ele visitou uma ilha que era perfeita, e essa ilha se chamava Utopia, né? Ele não explica no livro qual que é a localização dessa ilha, mas o Thomas More fala assim, conta para mim como que é essa ilha. E o Rafael começa a contar que as pessoas vivem da arte, vivem da ciência, que se uma pessoa sai dessa ilha chamada Utopia, não é Zootopia, tá, gente? É Utopia. Que as pessoas saem de Utopia e fazem um trabalho fora de Utopia e conseguem uma boa quantia de dinheiro. Quando elas voltam para a Utopia, esse dinheiro não vai ser utilizado, porque não há necessidade, porque a Utopia é uma sociedade muito perfeita, igualitária, as pessoas têm direito à saúde, é focado muito em educação, as pessoas têm o direito à educação sempre de qualidade e tal. E o Thomas More ele vai explicando, né? O Rafael vai explicando para o Thomas More como que é essa ilha. E você já percebe logo de cara que essa ilha não existe, um lugar desse jeito não existe. Ou seja, é uma utopia de fato, um lugar inatingível ou inalcançável, que não existe, né? Então é muito interessante, quem tiver tempo, quem tiver paciência e tiver, né, vontade, vai lá e lê o livro, depois deixa aqui os comentários, vê o que você acha, né? Eu não detalhei muito porque eu estou explicando um conceito mais, que senão eu não vou, iria destrinchar esse livro aqui para vocês. Mas esse conceito de utopia, ao longo do tempo, ele foi ganhando outras conotações, mas ligados à ideia de algo que você nunca alcança. Ele sai do conceito de lugar e vai para um conceito de uma ideia, porque, afinal de contas, um lugar bonito desse jeito também é uma ideia, vocês concordam comigo? E a gente vai dar um salto temporal aí, a gente vai chegar lá no início do século XIX e a gente vai falar lá no início do século XIX de uns pensadores, de uns filósofos que a gente chama de primeiros socialistas, tá? Olha só, primeiros socialistas, não são primeiros marxistas. Lá no início do século XIX, os primeiros, eu devo ter falado 18 agora há pouco, agora não sei, mas lá no início do século XIX, esses primeiros socialistas, eles vão imaginar um socialismo, uma sociedade extremamente perfeita. A gente está falando aí desses primeiros socialistas de Charles Fourier, Saint-Simon, entre outros. Eles vão ser chamados de primeiros socialistas ou também de socialistas utópicos. Quem que coloca esse conceito de socialistas utópicos neles são aqueles outros socialistas já que estão pegando uma influência de Marx e Engels. O Marx vai falar que eles são socialistas utópicos, porque o modelo de sociedade socialista deles é muito ainda ligado a conceitos que Marx falava que não tinham condições de existir, que eram utópicos de fato. Então vamos dar exemplo aqui. Eles diziam que a sociedade ficaria muito bonita, né? O socialismo seria muito bacana, que a burguesia, eles tinham muita influência do iluminismo ainda do século XVIII, né? Eles acreditavam que a burguesia ela ia se dissolvendo, né? A gente ia ter uma espécie de conciliação de classes, né? Entre as classes sociais, operários e burgueses, né? E um dia esse socialismo ia se tornar um negócio muito bonito para todo mundo. O Marx ele bate nesse ponto de vista, ele fala assim, não, isso aí é utópico, não existe conciliação de classes, a gente chama isso aí de, o que a gente está falando, o Marx ele vai num conceito que a gente chama de materialismo dialético, tá? As classes não se conciliam, tá? Então uma tem que destruir a outra, e nesse caso, segundo Marx, olha só, cuidado com a interpretação de você que eu estou explicando Marx aqui, segundo Marx, não existe conciliação, porque o burguês que manda em tudo, ele sempre vai querer destruir o proletário, fazendo o proletário trabalhar mais e mais e ser explorado. E o proletário, para poder sair daquela condição, ele tem que partir para um processo que a gente chama de luta de classes. Partir para a luta de classes, uma luta armada ou sei lá o quê, para poder destruir essa burguesia. Então, o Marx e o Engels falam, não existe esse socialismo
utópico, sabe? Essa ideia de que vai ter conciliação um dia de classes, que as coisas vão ficar tudo bonitas, né? Então, Marx e o Engels, inclusive, ele escreve um livro do socialismo utópico ao socialismo científico, porque o socialismo, a partir de Marx, ele ganha essa conotação também. Ele é mais focado, um socialismo mais pé no chão, que a gente chama de socialismo científico. Inclusive, gente, muito importante, quando o pessoal fala assim, o marxista é utópico, o Marx falava que os outros eram utópicos, aqueles que vieram antes dele eram utópicos. Aí o pessoal fala assim, é porque o marxismo não é o único tipo de socialismo. As pessoas hoje elas costumam criticar muito o socialismo, achando que o socialismo do Marx, né, que é o socialismo científico ou marxista, é a mesma coisa do socialismo utópico. E não é, tem diferenças aqui, socialismo utópico e socialismo científico, né? Bom, o primeiro contato que eu tive assim científico com utopia foi através de um livro da coleção Primeiros Passos. Eu nem sei se esse livro ele está mais aí nas livrarias, tá? Mas é um livro muito interessante, é um livro pequenininho, de uma coleção que existia, não sei se existe mais, chamada Coleção Primeiros Passos, que dava uma introdução a vários assuntos, democracia, utopia. Eu acho que eu até tenho ele ainda, que é de um professor chamado Teixeira Coelho. E esse livro ele fala o que é utopia, né? Ele explica vários exemplos, ele vai falar do Thomas More, né? Ele vai falando de tudo, ele vai falando do socialismo utópico ao socialismo científico, diferencia utopia de uma ideia, né? E lá na frente ele fala que ele fala até também da questão do processo de revolução que ocorreu na França no século XX, em 1968. Para quem não sabe, 1968 foi um ano muito conturbado no mundo inteiro, no Brasil foi um ano pesado na ditadura militar. Então, nesse período, você tinha estudantes fazendo greve, pedindo investimento em educação, você tinha, em geral, trabalhadores em greve. Então, um momento difícil, né, que o presidente, né, o general presidente da França, que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, ele estava reprimindo a população, e aí você tinha pichados nos muros ali da França, escrito uma frase que tem muito a ver com a utopia, que é: sejamos realistas, exijamos o impossível. Quer dizer que não basta a gente desejar o possível, a gente tem que desejar o impossível. A gente convive muito bem com as utopias. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui agora, que é, para a gente finalizando esse vídeo já daqui a pouco, que a utopia é algo extremamente importante para que uma pessoa viva. Todos nós temos as nossas utopias, sejam utopias no sentido macro-ideológico, né, de imaginar de fato um lugar de paz mundial, ou seja, simplesmente para a sua vida, por exemplo, que você planeja uma vida a dois, perfeita, que não haja desavenças. A gente sabe que sempre existe, né, porque o ser humano ele é um animal político por natureza, como diria Aristóteles lá atrás, na Grécia Antiga, e imaginar que tudo ocorra perfeito na sua vida é imaginar uma utopia. Mas é aí que é extremamente importante. A gente não precisa negar que nós temos utopias. Nós precisamos de utopias para viver. Eu tinha um grande amigo no tempo de graduação que dizia isso. Eu preciso de utopias para viver. Eu sei que muitas coisas que eu penso podem ser inalcançadas, mas eu preciso pensar nessas coisas. Você precisa pensar, porque com a utopia você caminha, tá? Você tem uma utopia em sua mente, você caminha para ela, por mais que você nunca chegue. E é aí que eu vou fechar agora esse vídeo na explicação da utopia, falando da importância que a gente tem na utopia, com uma crônica, uma frase do Eduardo Galeano, que foi um jornalista, um escritor uruguaio de altíssimo nível, faleceu há alguns anos atrás, infelizmente. Ele explica da importância da utopia. Acho que eu já usei essa frase aqui, hoje eu vou ler ela, que está aqui no meu celular. Eu vou ler ela para vocês, para entender o quanto que é importante termos utopia na vida. Utopias, né? Olha só. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, certamente, as pessoas que às vezes falam que as outras são utópicas, que falam, você é um utópico, todo mundo tem as suas utopias. E nós precisamos de utopias para viver. Às vezes a gente tem consciência de que são utopias, às vezes a gente não tem, mas a gente sabe que elas são importantes. Pessoal, espero ter esclarecido. Foi um vídeo muito gostoso de ter feito, gostoso de ter programado, de ter feito um roteiro, apesar de rápido aqui o vídeo, mas foi muito bacana. Deixem aí nos comentários quais são as suas utopias, o que vocês acham disso tudo, na verdade. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Foi um grande prazer, grande beijo, grande abraço e tchau, fui!